amigas, boa noite. É de alguém que está renovada que aqui estamos, nessa casa de luz, um ponto de luz que bendiz os irmãos, renova a coleção, que busca trazer o Evangelho de Cristo a cada um de nós. E mais alegre ainda de ver que nós já estamos com uma casa nova, a sede própria, acolhendo ainda mais pessoas, irmãos e irmãs que vêm aqui, nós estamos aprendendo um aprendizado, se melhorar cada dia que passa. Então, com essa alegria que possamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, a Rosa Mística de Nazaré, aos nossos mentores individuais, como também a cúpula espiritual aqui do povo de Deus, enfim. E nessa noite, que é véspera do feriado, no qual nós consideramos como um dia de trabalho, quero fazer um convite a cada um dos irmãos e irmãs para cumprir o que nós iremos trabalhar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã é o dia do trabalho. A irmã acabou de pegar uma lição no 5.1, intitulada Velocidade, no livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje, nós iremos trabalhar com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os mansos herdarão a terra. Então, eu quero fazer um convite a cada um de nós. No final, vamos ver se essas três situações elas estão entrelaçadas e se elas podem colaborar para que sejamos pessoas melhores. Nós estamos com os nossos mentores que nos empreendem a cada dia que passa, desde que estejamos receptivos para tanto. Então é esse o convite que eu vou fazer a cada um dos irmãos e irmãs para que busquemos entender essa mansidão. Mas também nós já podemos fazer uma interrogação nas nossas mentes sobre os que não tornarem-se mansos em nosso órgão. Significa que não continuarão a virar o planeta Glória aqui no planeta Terra? E se não, para onde eles vão? Poderão ser realocados em órgãos das muitas moradas da casa glória, onde as suas atividades psíquicas estejam atreladas, é o que nós iremos buscar entender na compreensão de hoje, desse tema tão importante para esse convite a essa mansidão. Quero trazer então para os irmãos e irmãs, logo nesse início, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4 a 9, uma das bem-aventuranças que nos remete ao tema de hoje, pois disse o Cristo: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacífico, paz, tranquilidade, consciência reta, retidão nos pensamentos, mas também nos atos que precisam ser entendidos, porque não nos esqueçamos, é isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina nos estudos, nas exposições evangélicas, nas preleções. São muitas informações que nós temos que interiorizá-las em nossos espíritos mortais, mas também expandidas as que estejam ao nosso redor. Muitos que não têm, inclusive, despertar nenhum, como nós estamos buscando ter. Por exemplo, na noite de hoje, no decorrer de todos esses meses ou anos que aqui estamos frequentando ou desenvolvendo alguma atividade no ponto de luz, então o que nos cabe para com essa passividade a qual Cristo nos convida em uma de suas bem-aventuranças lá no Sermão do Monte? Será que estamos empreendendo na reforma íntima? Será que estamos orando e vigiando adequadamente, já que o mundo encontra-se turbulento nas suas diversas situações que acompanhamos nas ruas, pelas redes sociais, pelos meios televisivos, radiofônicos, e o que nos cabe como espíritas, mas acima de tudo como cristãos, que estamos sendo genuinamente falando. Disse também o Cristo: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. O tribunal de Deus, da consciência, quando voltarmos para o mundo espiritual. Será que é isso que Mateus está nos dizendo? Mas continua ele: eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá também ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser
disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo eterno. Trazendo para o nosso dia a dia, para as palavras acessíveis a cada um de nós. Será que Mateus está trazendo essa passagem do Cristo, ele convidando aos irmãos que naquela época, 2000 anos atrás, ali estavam em experiência reencarnatória, como nós estamos atualmente no século XXI, terceiro milênio, a não fazermos os pré-julgamentos que tanto nós ainda ou efetuamos, em menor, mediano ou maior grau, por pensamento ou externando-nos, que nós não sabemos os desafios, as vicissitudes que as pessoas passam em seus íntimos. Não estou falando nem no ambiente profissional, no ambiente familiar, mas no seu espírito milenar, trazendo aquelas mazelas e buscando as corrigidas no presente, no pretérito, sendo ali absorvido por cada um de nós, se assim nos esforçarmos, no presente, porque o futuro tem que ser essa necessidade de avaliarmos como estamos no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo para nos melhorar, proporcionando aos nossos irmãos essa melhoria. Por isso que vem aqui Cristo dizer que cada um dos que vier ajudar o seu irmão sem avaliar-se ou autoavaliar-se, ou empreender o autoconhecimento, como poderás querer ascender em sua caminhada evolutiva espiritual se está fazendo pré-julgamentos que mais deveriam ser feitos para nós, os cristãos, os espíritas? Mas está tudo certo, estamos no final de um mundo de provas e expiações, segundo nível de um mundo de evolução, buscando alçar uns voos maiores agora, no terceiro nível, que é o mundo de regeneração, conforme Emmanuel, conforme Joana de Ângeles, conforme o Espírito Manuel, Filomeno de Miranda e tantos outros que nos auxiliam com as obras complementares, pós-modificação kardeciana, pós-final do século XIX. Reforma íntima. Como é importante a esse é o convite que Cristo nos faz nessa passagem, para que primeiro avaliemos as nossas ações e pensemos, para que depois busquemos entender as dificuldades dos nossos irmãos e, quem sabe, darmos as nossas opiniões, mas que elas, a partir de hoje em diante, elas possam ser construtivas, que venham a agregar nos desafios, nas mazelas que eles também possam estar vivendo em suas vidas. Assim, vejamos que Jesus ensina que qualquer tipo de violência ou de agressão, ainda que seja através de palavras, é uma injúria às leis de Deus e a falta de caridade para o próximo. Diziam os irmãos espirituais, já há algum tempo, não apenas atualmente, que não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. Se não estivermos fazendo mal, mas estivermos no campo da inércia ou transferindo que a transformação do mundo ou de nossa localidade fique a cargo dos poderes executivo, legislativo, judiciário, das esferas federal, estadual ou municipal, não estaremos cumprindo com as nossas obrigações de cristãos. Não, eles precisam cumprir com a obrigação deles, mas e nós? Quando for lutarmos para o mundo espiritual após o que nós chamamos de morte do corpo físico ou desencarne, é quem que nós daremos satisfação? Não é a nossa consciência, o que nós deixamos de fazer de bom, o que fizemos de assertivo e os atos demônios. Por isso que essa falta de caridade precisa ser reavaliada para que sejamos esses mansos das bem-aventuranças. A esse capítulo 9 fazemos esse parâmetro em nossas vidas. Vamos ver alguns pontos sobre se nós possamos estar ou não atrelados a eles, sobre essas demonstrações de violência que nós ainda podemos estar empreendendo para com o nosso mesmo, mas também para com o nosso próximo. Atos e atitudes agressivas, verbais ou até mesmo físicas, palavras contundentes, impositivas, não devemos impor algo a ninguém. Se algo tivermos que impor, são as nossas boas ações. Isso se convence que pode transformar o meio. Mas não vem falar, não exigir que uma ou mais pessoas que eu tenho possa
transformar a sua vida se nós não estivermos fazendo a nossa parte no nosso dia a dia. Pensamentos desequilibrados, seja eles voluntários, mas também existem os involuntários. Excesso de queixa, o não acreditar em dias melhores, esquecermos de que existe uma multidão de espíritos ao nosso lado. Já dizia o irmão espiritual André Luiz, quando das obras a qual ele participou junto à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ali nas primeiras décadas do século XX. São irmãos que não querem que nós evoluamos, que o planeta também não evolua, porque eles não querem ser transformador, querem que os seres que esforçam-se para tanto também não o façam. Tomemos muito cuidado com esses pensamentos negativos. Se algo não for de nosso interior, de nossa transformação, daquela vontade de nos melhorarmos, abandonemos, busquemos rapidamente, instantaneamente, pensarmos em algo positivo que possa nos ajudar a ajudar os que estejam ao nosso redor. A indiferença afetiva, esse tópico vai ao encontro do que eu disse anteriormente. Se os irmãos e irmãs que estejam em dificuldade vierem a nós, os vivos nas oportunidades da vida nos há de proporcionar. E eu tenho certeza absoluta, todos nós, sem exceção, no meio das intuições dos nossos mentores individuais, teremos uma oportunidade de agir em prol de cada um que precise do nosso permitivo, ainda que estejamos limitados no campo intelectual, no campo moral, no campo financeiro. Sim, é normal, estamos labutando-nos para que assentamos no nosso bem-agir. Mas como que façamos já é um grande diferencial para as pessoas que muitas vezes não têm ou bem. Espero que saímos mais assertivos nessas nossas ações. A falta de paciência, mas para dizer que nós temos algo em falta, será que nós as já obtemos em uma quantidade considerável em nosso equilíbrio? Vamos exercitar também a paciência conosco mesmo. O auto-perdão é a busca da mansidão, é a busca do título do capítulo 9 que nós estamos trabalhando na noite de hoje. Paciência para as dificuldades de compreensão dos nossos irmãos. Todos estudamos a doutrina dos Espíritos. Kardec, professor, que organizar em vários, junto aos demais médios que esforçaram-se para a concretização dessa materialização, ensinam-nos que, por meio das informações trazidas pelo Espírito da Verdade, falando de irmãos espirituais mais evoluídos que, a pedido do Cristo, a estarem trazendo essas informações a cada um de nós, informam-nos que nós, espíritos imortais, temos duas asas para a nossa eternidade que precisam ser ali alçadas, levantadas, potencializadas em nossas ações, que é a asa da moral, da caridade, da fraternidade, como também a asa intelectual. Vamos buscar o Cristo para ver se isso está em consonância com o Novo Testamento. Disse o Cristo: amai-vos, eis o primeiro mandamento. Olha o lado moral. Mas ele disse também o coletivo: instruir-vos, expandimos a nossa consciência, saímos do eu, paramos de pensar tanto de forma singular, trabalhando assim de baixo para cima, de dentro para fora, buscando um macro, um plural, ou auxiliar mais pessoas que precisem de nossas atitudes. Então, já temos agora, se não tínhamos antes, mas temos final de oportunidade agora, fica esse campo sugestivo a cada um de nós, os encarnados e as dezenas de desencarnados que aqui estão. Se cada um de nós está em um degrau evolutivo, seja moral ou intelectual, não importa se estamos um pouquinho mais acima ou um pouquinho mais abaixo. O importante é que saibamos, temos essa certeza, nutramos isso em nossas almas e exercitemos essa paciência que o tópico aqui nos convida para, com essa certeza de que um dia eles poderão estar despertos, como nós estamos sendo convidados, por exemplo, nas exposições e nos cursos que aqui no ponto de luz na cidade de Barueri
Temos também a crítica destrutiva. Aqui nós lembramos aquela missão de Chico Xavier. Em vez de responder, toma um gole grande de água, mas não engole, fica com a boca cheia. Porque qual é a analogia que Chico Xavier nos traz nessa passagem? De que não imitamos uma réplica que, em vez de ser construtiva, ela vem a ser destrutiva. E depois que saem da boca as palavras, fica difícil de consertar, principalmente se for um ambiente familiar. Então vamos evitar isso. E como que nós temos reagido quando o mal nos atinge? Direta ou indiretamente? Por meio dos nossos irmãos ou por meio da carga energética negativa e pesada que o mundo, neste momento, está proporcionando a cada um de nós. Nós podemos ter o medo, como também o ódio, a raiva, a mágoa, podemos desenvolvê-las. Quem aqui já não teve essa sensação em alguma situação de sua vida? A revolta contra a justiça dos homens, da nossa Constituição de 1988, as brechas que existem, ou nos atos dos governantes de todo o nosso planeta. Mas jamais revoltemos com a justiça divina, porque ela serve. Disse o Filho amado da fonte criadora de Deus, o mais perfeito que aqui passou. Foi Jesus aqui que nós temos o nosso quadro, que o cântico é vive massacrante obrigatório, que é dando o que se recebe, que devemos fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Se assim já estivéssemos empreendendo essas atitudes, essas ferramentas, desde reencarnações pretéritas, será que estaríamos nesse momento agudo da humanidade a qual nós estamos passando? Com certeza absoluta não. E é isso que os Espíritos nos ensinam. E muitas vezes a gente deixa de perceber ou de avaliar. Não são todos os mundos que passam por provas e expiações em estágio final, como por exemplo nós estamos passando, que possuem momentos agudos assim. Não. Outros orbes possuem finais de provas e expiações de forma mais branda, sem guerras, sem violência, corrupção, mentira, tantas mazelas que nós estamos passando. Mas eis que o caminho, a verdade e a vida vem nos convidar a que façamos a nossa parte e assim não nos vinculemos mais a essas mazelas que acabei de citar, que nós tanto vemos no mundo, que uma hora ou outra também nós podemos, mesmo que sem querer, a empreender em desfavor dos nossos irmãos. Temos também algumas vezes a possibilidade de fazer ou desejar vingança pelas nossas próprias mãos. Quando eu falo nós, o mundo, nossos espíritos, porque nós sabemos que a alma é eterna. Existe ainda sucessivas encarnações que tudo que façamos precisaremos depois dar satisfação para a nossa consciência, remontando-as ou aprimorando-as a depender dos atos negativos ou dos atos que possam ser concretizados de forma positiva. Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. A mansuetude de construirmos o equilíbrio de nossa alma, buscando entender tudo isso que aqui nós já estamos falando com a ajuda das intuições deste momento dos amigos espirituais, para que mantenhamos em equilíbrio, para que digamos a nossa consciência nada um dia após o outro, o que eu deixei de fazer ontem, que eu possa fazer hoje. Se o ontem e hoje não foi completo, que o amanhã assim eu possa ou corrigir e ampliar as expressões do nosso papel estar aqui. Empreendamos todos mais atentos, mais assertivos. Os mansos eles possuíram a terra, pois os violentos, os revoltados, todos aqueles que atrapalham as leis de Deus, se não se regenerarem a tempo, um dia serão proibidos de renascer aonde? De reencarnar aonde? No nosso orbe no planeta Terra. Sendo assim, então, o que nós chamamos de exilados para mundos inferiores ou para mundos imitativos ao grau da psicosfera que apresenta-se até o momento no nosso planeta. E isso é um castigo de Deus? Será que a lei divina castiga os seres no universo do Sol, no nosso pequeno planeta Terra, nossa querida essência agrária? Não. O plantio é livre, a comida obrigatória. É uma das maiores leis que pode ser verbalizada pelo Cristo. E nós, com a doutrina dos Espíritos, conseguimos colocar
essa consolidação com a mais equanimidade e justiça, porque se eu fiz, eu tenho que reparar, positivamente ou negativamente. Quanto mais positivo, mais rápido nós aceleremos rumo ao universo, aos próximos estágios evolutivos. Eu disse universos no plural, sim, os multiversos, o que a ciência ainda está descobrindo e que as muitas moradas da casa do Pai há de nos proporcionar. Então, como não é um castigo que um ou mais irmãos sejam realocados, reencaminhados, exilados a esses outros mundos, porque não esforçaram-se para serem os mansos, para que herdassem a terra, o capítulo 9 que hoje estamos trabalhando, convida-nos para que tenham algumas obras que nos dão esse sustentáculo nessa informação, como por exemplo o livro Os Exilados de Capela, de Diegar Armon, mas também foi citado pela irmã uma obra de Emmanuel ao início aqui da nossa noite. Então que eu cite também, que ela muito nos ajuda e vem ali ao encontro dessa obra de Diegar Armon, que é o livro A Caminho da Luz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. E lá, esses irmãos demonstram como é esse processo de quem fica e quem é preciso ser recaminhado para sempre, para a eternidade. Muito pelo contrário, vai depender dos nossos esforços de queremos voltar ao planeta que nós estávamos com os nossos, por meio das sucessivas reencarnações. Assim nós vemos que não existe mesmo injustiça, tampouco castigo de Deus. Haveria se nós não tivéssemos mais oportunidade de voltar a esses homens, mas há essa oportunidade, essas oportunidades no plural, mas precisam ser construídas cada um de nós no nosso dia a dia. A Terra já está deixando de ser um planeta de provas e expiações e está tornando-se um mundo de regeneração. A violência atual é um dos últimos suspiros do mal, porque todos precisam ter as suas oportunidades de ou vai ou racha, aquele jargão popular que nós conhecemos, que nós tanto ouvimos no mundo, no dia a dia, ou seja, transforme-se ou arque com as consequências da ausência de nossa transformação. Plante o livre e a colheita obrigatória. Ora, Jesus sempre amenizando as nossas mazelas, dizendo ainda que o seu jugo é branco e o seu fardo pode ser ainda mais leve quando nós nos predispusermos a fazermos o que compete a cada um de nós fazermos em prol da caridade no mundo. Mas algumas situações sobre essas causas atuais da violência que nós enfrentamos. A falta de preparação religiosa adequada foi o convite que a irmã aqui fez para nós logo no início, para que busquemos o conhecimento e a prática do Evangelho de Jesus. Maus exemplos dados pelos formadores de opinião, indiferença pelos sofrimentos dos mais necessitados, demonstrações de egoísmo e orgulho por vários setores mais esclarecidos da nossa sociedade, influência de espíritos obsessores. Pergunto, esses 4 tópicos que aqui acabei de mencionar, está fora desse entendimento simples, objetivo e acessível às nossas consciências da necessidade de transformação, da necessidade de, enfim, estarmos interagindo no capítulo 9 de que sejamos, enfim, mais mansos para que herdemos a Terra, o planeta de regeneração. Com certeza está dentro desse parâmetro que precisamos trabalhar para que possamos evoluirmos mais rapidamente, individualmente, coletivamente, na estrutura moral dos seres aqui viventes, mas também na estrutura física do nosso órgão. Mas nada está perdido, não percamos a esperança, o barco balança na tempestade, mas Jesus está no leme e nos conduzirá ao porto seguro da salvação. Disse Ele que estaria conosco até o final dos tempos e não temos dúvida nenhuma que Ele está, mas precisamos retribuir as benesses que Ele nos proporciona desde há 2000 anos. Podemos e devemos buscar as soluções para diminuirmos a violência que atinge a humanidade desde os atos mais simples e individuais. O futuro da humanidade há de ser de paz. E os irmãos e irmãs concordam comigo? Tanto os irmãos espirituais
quais irmãos estão reencarnando. Será que não tem um objetivo maior? Se nós não viéssemos a ascender no próximo nível, o terceiro nível de grau evolutivo, de modo que é um mundo de regeneração, eles fizeram uma parte deles, continuam evoluindo, mas como professores vão vir aqui de volta por meio da reencarnação, convidados a nós, como alunos, a colocarmos em prática aquilo que eles possam nos trazer de benéfico, que um dia eles passaram vencendo e quer que cada um de nós também vençamos. Mas o que nos compete ainda mais empreender? Difusão das ideias espíritas, por exemplo, sobre a continuidade da vida após a morte, do desencarne, do desenlace da matéria para o nosso espírito imortal, bem como sobre a lei de causa e efeito e a própria reencarnação. Trabalho digno para todos merecem ser felizes. Educação que contribua para a libertação espiritual das pessoas, que transcende o que é material, perecível e transitório. Alimentação correta e regular, afeto e amor de uns para com os outros. Segurança em relação ao futuro e a velhice, o respeito para aqueles que se dedicaram para que hoje estivéssemos nos formando seres na busca da integralidade do Espírito. Então, que retribuamos com amparo, com carinho, com todas as necessidades supridas dentro de nossas possibilidades, a esses queridos velhinhos e velhinhas que fazem parte do nosso grupo familiar ou não, mas que merecem também essa nossa, esse nosso carinho, essa nossa assistência médica mais humana, moradias dignas para todos, justiça e eficiência rápida e cheia de misericórdia para com aqueles que erraram, porque também nós erramos no passado e estamos evitando de errar no presente, para que no futuro não mais erremos. Então, trabalhemos também nesse ponto, praticar ampla e restrita da caridade, que, no fundo, quer dizer, Jesus em nossos corações de modo definitivo. E a caridade não é apenas por meio de recursos pecuniários, não. É um abraço, um sorriso, é um bem falar, um bem agir, um aperto de mão. Tudo é caridade, desde que venha amenizar a carga pesada da programação reencarnatória de nosso próximo mundo, que a nossa não seja. Mas Jesus convida para que também trabalhemos a amenizar as programações encarnatórias dos irmãos e irmãs em experiência aqui no nosso orbe. O Evangelho de Jesus como remédio para todas as doenças sociais. O lar como fonte de exemplo e inspiração para a renovação de condutas e atitudes. Sim, nós não queremos que os nossos jovens, as crianças, tenham uma vida melhor em comparação à nossa. Então, que trabalhemos para que assim seja nosso campo de ação dentro de nossas possibilidades. E eu citei boas obras, irmãos e irmãs, para que expandamos um pouco mais as nossas consciências. E como o título do capítulo 9 é sobre as bem-aventuranças de que os mansos herdarão a terra, vou convidá-los também para que participem da leitura e do estudo de 4 livros, caso ainda não tenham empreendido em suas vidas, uma paralogia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Quadrilogia essa intitulada Transição Planetária, onde desde o ano de 2010 nós tivemos o livro intitulado Transição Planetária, depois o livro Amanhecer de uma Nova Era. Na sequência, o terceiro livro, Perturbações Espirituais, trabalhando no campo da obsessão que tanto está prejudicando os seres aqui reencarnados. E o quarto e último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. Temos mais, por meio de um outro mentor de Divaldo Pereira Franco, ou mentora? Sim, Joana de Ângeles, quando ela vem trazer no ano de 2023 o livro Mundo Regenerado, convidando-nos com ferramentas mais abrangentes a executarmos. Trago aqui também nesse complemento, já partindo para o término aí, para a finalização de nossa exposição desse bate-papo fraterno entre nós, irmãos e irmãs encarnados e desencarnados, uma missão de um irmão espiritual que trabalha também com Chico Xavier. Quem? Nélio Lúcio, na obra Jesus do Lar. Tem umas mãos abençoadas de Chico Xavier. No capítulo 17, ele traz uma missão intitulada A Exaltação da Cortesia. Mas o que diz Nélio Lúcio nessa missão? Ele vem dizer que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o
elevação, de bem-estar e contentamento por onde cruzam, por onde nós cruzemos com todos os seres em experiência de evolução em nossa ordem, desde nós que estamos no reino nominal até os princípios inteligentes estagiando no reino mineral, como no reino vegetal, ou também no reino animal, enfim, nós do reino nominal. Mas trago também aquele que nos ajudou e continua nos ajudando desde o mês de abril do ano de 1900, quando voltou para o mundo espiritual, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, médico com inúmeros espíritos de luz que respondem em seu nome e atuam em seu nome nos trabalhos espirituais de cura e de amenização de nossas dores e sofrimentos. Bezerra de Menezes vai dizer que solidários nós seremos união, mas separados uns dos outros, nós seremos apenas pontos de vistas. Juntos poderemos alcançar a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes colocando todos os verbos no plural, jamais no eu, no singular, no individual, sempre buscando ajudar quanto mais pessoas vêm ou precisem de nosso auxílio. Como eu disse no início, que não sejamos buscados, que possamos ir ao encontro da dor, do sofrimento, da agonia e das mazelas que as pessoas têm desafiantes no seu dia a dia. Trago também Giovanni de Pietro de Bernardone, a quem nós conhecemos do século XI como Francisco de Assis, dizendo e convidamos para que sejamos um instrumento da paz das pessoas do mundo, do nosso bem-agir, como eu disse também logo na parte inicial do nosso bate-papo. É um exemplo, o bem servir que vai fazer com que as pessoas possam se transformar, possam se renovar, se auto-reformar, a reforma íntima. Então que fique esse convite também desse irmão para essa transformação. Encerrando com esse aspecto que dizem os irmãos espirituais, é imprescindível para que alcemos a herança de continuarmos encarnando no planeta Terra regenerado. O que dizem esses irmãos espirituais? Que devemos adquirir o conhecimento. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo, disse o Cristo. Convidamos eles também a que empreendamos o autoconhecimento. Como eu posso me melhorar se eu não reconhecer os desafios, as pendências, as mazelas que eu carrego desde séculos e milênios anteriores, para que eu os trabalhe no presente e divise não mais os termos no futuro de uma forma mais amena, autoconhecimento, a busca do reformar-se a cada dia que passa, transbordando alegria e bem-agir aos nossos irmãos. E fechando com o terceiro tópico, a prática do bem, da caridade, da fraternidade, pois é isso que fará com que cumpramos minimamente com as nossas obrigações encarnatórias e sejamos inseridos, alicerçados no capítulo 9, que foi o convite hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, da terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de 1864. Que sejamos esses nossos, trabalhemos essa conceito de que herdemos e convidemos as pessoas ao nosso redor em maior número, que venham conosco e também herdem a terra e possam ser felizes como nós também buscamos ser em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, convidando-nos para que mantenhamos em silêncio, em vibrações, conectados em nossa mente espiritual, sobre o que nós viemos buscar a essa casa, o que nós já estamos buscando nos tratamentos anteriores, e ainda que não recebamos, por exemplo, no dia de hoje, a cura que nós almejamos, se recebemos os amigos, os remedios que venham a nos restabelecermos em nosso mérito conquistado até hoje, eles já serão muito benéficos para que saímos melhores do que quando aqui adentramos. Que assim seja, graças a Deus, e uma ótima semana a cada um de nós, que assim seja.